Hoje nós continuamos aqui com a nossa dica para escrever e não cair nas ciladas da redação científica. Vamos lá. Primeira coisa, vamos tentar escrever com calma. Nós temos esse momento agora de isolamento que vai nos ser muito favorável a gente fazer isso. Então, nós vamos ler coisinhas que empobrecem o nosso texto. Por exemplo, eu tenho uma folha com repetições de palavras. Evitem, quaisquer que sejam essas palavras, a gente pode escrever de uma forma melhor. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Repetições de palavras, o em, o de, né? Que, uma vez que, visto que, isso tudo acaba empobrecendo o nosso texto. Evitar também gerúndios, né? A gente até brinca que é aquele texto telemarketing, né? Estar fazendo, estar andando, estar relatando. Então, isso acaba que fica muito na linguagem falada e não na linguagem escrita. Outro problema são, às vezes, as faltas dos artigos, né? Ou a, os, as, onde realmente eles são necessários. Abri aqui um pouquinho para clarear um pouco a nossa imagem. E aí, outro problema é a falta de padrão. Pessoal, em texto científico, padrão é tudo. A gente tem que ter uma padronização em tudo que a gente vai escrever. Então, assim, se existem as regras, existem os padrões, temos que seguir esses padrões, né? Até pra gente cometer erro, porque se em cada lugar do texto eu escrever de uma forma, uma vez eu peguei um resumo expandido de um evento para relatar, e a pessoa escreveu Staphylococcus aureus, né? Os autores escreveram Staphylococcus aureus de 4 jeitos diferentes em 4 folhas. Então, isso acaba demonstrando uma correria ali para escrever o artigo, né? O resumo expandido, ou muitas vezes o descaso com a ortografia. Outras expressões que empobrecem o texto, do tipo cai, o valor bromatológico cai. Não, o valor bromatológico, a composição nutricional do alimento, reduz e tal, né? Devido a gente fala demais na nossa linguagem, mas no escrito a gente não coloca. Devido é do verbo dever, né? Usar por causa e outras palavras para substituir esse devido. Através é através de alguma abertura. O sangue flui através dos vasos sanguíneos. Perfeito. Agora, se a gente ficar falando assim, através da metodologia tal, não é através, não atravessou a metodologia, por meio da metodologia tal. É cerca de, né? Eu ainda coloco nos textos assim, cerca de bambu, cerca de arame, né? Porque geralmente quando a gente brinca assim, a gente guarda na cabeça que aquilo não deveria ter sido escrito daquela forma. E aí, né, ainda brinco assim, cerca de cercar o gado e por aí vai, tá? Usar expressões subjetivas e expressões que são mais faladas, do tipo bravamente, esplendorosamente, grandioso, adjetivos desse jeito. Envolver, né? As embalagens foram envolvidas em, sei lá, plástico filme. Tô inventando aqui na hora. Envolver, abraçar, envolver alguma coisa, né? Destacar. Destacar é arrancar. Os autores destacam. Os autores não destacam. Os autores, né, colocam como mais relevante. Aí a gente vai ver a forma melhor de se escrever. Talvez nem esteja sendo essa aqui que eu esteja falando. E outra coisa é evitar repetições no texto até de partezinhas das palavras, né? A adaptação, a regulação, aí vai ficando um texto muito repetitivo e de difícil entendimento e fica assim, difícil do leitor gostar de ler. A gente fala assim, é um texto truncado, um texto difícil de ler. Os conceitos, né, confusos, a gente tem que estar muito firme nos nossos conceitos, do tipo desinfecção de superfície, antisepsia de mãos, antisepsia de tetos, né? Epidemia, endemia, pandemia, né? Nós estamos vivendo uma pandemia agora. O texto para agricultor, para pecuarista, né? O texto fala de agricultor ou de pecuarista, tem diferenças nessas palavras aí, às vezes as pessoas usam como sinônimo, né? Período seco do ano, colocar a estação da seca, fica parecendo que é estação de ônibus, né? Estação da seca, estação do, sei lá, estação do Corcovado, estação de não sei o que, tá?
Idas e vindas de conceitos. A gente escreve sobre um assunto e esgota aquele assunto. Não fica aí 2 folhas depois, fala do mesmo assunto. Pega uma variável, discute um pedacinho aqui e outro pedacinho lá. Isso, né, fica indo e vindo, o texto vai ficando difícil de entender. Outra coisa que eu brinco, né, são os parágrafos monstro. Às vezes você pega um parágrafo que tem 4 linhas e depois tem um parágrafo de 20 linhas. Pessoal, dividam esses parágrafos grandes, porque acaba que vai ficando muito difícil para o leitor entender. Dividam as frases, né? Frases longas geralmente são frases confusas. E com assuntos muito diferentes. É assim, em cada frase a gente tem que começar a deixar uma introduçãozinha para a frase seguinte, porém a gente não pode juntar isso tudo num parágrafo enorme. E ao mesmo tempo não pode cometer aquele outro errinho que eu falo várias vezes, escrever um parágrafo de uma frase só. Uma frase só não é parágrafo. Para ser parágrafo precisa ter pelo menos 2 frases. Não sou professora de português, mas as coisas que eu aprendi lá no português eu tenho que passar para vocês. Etc, né? Etc eu posso preencher com tudo, galáxia, universo, não se usa etc em texto científico. Cada um etc pode ser preenchido com o que o leitor quiser. Também, quase sempre a palavra também é desnecessário, né? As pessoas às vezes querem rebuscar o texto e colocam assim, uma gama de dados, é outro exemplo. Aí eu fico assim, uma alfa, uma beta, uma delta gama, né? Uma letra grega lá. As impressões de foto, né? Se colocarem fotos no texto de vocês, coloquem com a qualidade adequada. Foto, figura, gráfico, qualquer outra imagem, coloquem com a qualidade adequada para que a foto, né, não venha a derrubar vocês, que a gente fala. Outra hora, colocar fotos muito óbvias, né? Vaca. Foto 1, figura 1, foto de uma vaca. Tá, vaca. O que tem de diferente naquela vaca? Sei lá, vaca com timpanismo, ou a vaca com alteração morfológica, nasceu com 3 córneos, por exemplo, né? Aí seria uma coisa para colocar numa foto de uma vaca com uma normalidade anatômica. Usar as gravuras, então, gente, ao nosso favor, e não para ir contra a gente. Outra coisa são as afirmações muito categóricas. Principalmente quando a gente está escrevendo ali revisão de literatura, a maioria das coisas são percepções nossas, interpretações nossas a respeito do que foi lido daquele universo ali de autores. Então, acaba que isso fica muito forte se usar categoricamente as afirmações. Melhor utilizar, né, alternativa do tipo podem e outras palavras ali para ajudar a gente a descrever o que a gente quer descrever a respeito da literatura. Outras expressões, né, que são de difícil interpretação, ou às vezes até mesmo dúvidas, né? Significativo. O que é significativo para uma pessoa pode ser não significativo para outra. Então, assim, é positivo ou negativo esse significativo? É estatisticamente significativo? Qual que é o erro que usou? Qual que é o CV? Qual que é o quadrado médio? Enfim, alguma variável, alguma métrica estatística ali que possa nos dar vamos dizer assim, a dimensão daquele valor ser diferente ou não. Ainda, impacto, né? Impacto pode ser positivo ou negativo. Eu chego numa região, vou lá e corto todas as árvores. É um impacto antrópico negativo. Aí depois eu vou chegar na mesma região e vou lá e vou reflorestar, vou fazer práticas de contenção de solo, vou colocar matéria orgânica, e aí? É um impacto ambiental antrópico positivo. Então, assim, sempre lembrar dessas coisinhas. Outras, né, expressões, grande, pequeno. O que é grande para uma pessoa pode não ser para outra. Bastante, suficiente, satisfatório, interessante. Às vezes, para você, o assunto que você está lidando é super interessante, mas é para todo mundo? Nem sempre. Enfim, outras expressões, né? Membros, para falar dos... Outro dia eu recebi as patas do animal. As patas são as fêmeas dos patos, lá, né? As aves. Membros dianteiros e membros traseiros. O melhor seria membros anteriores e membros posteriores. Ah, professora, mas eu estou cansada de ver membros dianteiros e traseiros nos artigos. Sim, mas você vai sabendo que existe uma expressão melhor para o seu leitor usar essa expressão ainda? Critério seu.
mas, né, ficaria mais cientificamente correto a gente colocar membros anteriores ou posteriores e membros torácicos e membros pélvicos. Peso vivo e peso morto. Peso corporal e peso de carcaça, né? Ainda tem a história aí da carcaça quente e da carcaça fria. Não é carcaça quente e carcaça fria, carcaça sem resfriamento e carcaça resfriada, depois, né, ali do animal abatido. Um trecho que eu recebi uma vez falava assim: pode comprometer a inviabilidade do produto. Bom, se compromete a inviabilidade, torna o produto viável. Tomar cuidado com as coisinhas que a gente anda escrevendo por aí. E eu não tô falando aqui que os meus textos são, vamos dizer assim, como ela escreve bem. Gente, todo mundo comete erro, né? O Monteiro Lobato já dizia que os erros lá no texto são o Saci Pererê lá no meio do texto. Sabe aquela figura mitológica lá do Saci que esconde da gente e a hora que a gente menos espera ele aparece? Isso são os erros no texto. Outra coisa é escrever assim: inúmeros trabalhos descrevem o coronavírus em seres humanos, já que está na moda agora, né? Inúmeros. Por mais que os trabalhos sejam vários, milhares, milhões, existe um número para aquilo. E número significa assim, infinito, incontável. Então, a gente evita usar, coloca vários, diversos, muitos. E não adianta colocar vários, diversos, muitos e lá dentro do parênteses ter só um autor citado. A gente tem que colocar pelo menos alguns ali que embasam essa nossa, vamos dizer assim, expressão que a gente usou, né? Muitos trabalhos na literatura falam sobre isso e isso. Enfim, outro aspecto que compromete muito o nosso texto são os coloquialismos. A gente não pode escrever do jeito que a gente fala. No primeiro rascunho, gente, tudo bem, depois a gente vai ajeitando, vai organizando as ideias ali, vai colocando tudo no papel. Porém, a gente deveria, né, evitar expressões do tipo fato de que, teste ao invés de experimento, ensaio científico, né? Expressões assim, mais da ciência. E colocar, por exemplo, termos que colocam assim: surgiram metodologias. Surgiram, assim, passo de mágica, né? Adjetivo mais substantivo. Isso é um vício que às vezes a gente tem na hora de ler os artigos. Muito do que a gente lê é em outra língua e muito é do inglês. Ou seja, a ciência não fala a nossa língua. Isso é bom para a língua, né? Porque dizem os linguistas aí que entendem mais do que eu, que a pessoa não usa de forma errada a língua e por aí vai. E a gente, né, fica mais craque em ler outra língua. E lá no inglês não é assim? Beautiful girl, né? Garota bonita. E às vezes a gente esquece e escreve isso nos nossos textos. A menos que você queira enfatizar, né? Um grande problema. Né? De novo, o grande que é subjetivo. Então a gente vai sempre pensar em colocar no português, né? O substantivo, depois, né? O adjetivo, tá? Um pequeno intervalo, né? Um intervalo pequeno, intervalo curto de tempo, por aí vai. E o devido a que eu já tinha dito, acabou ficando repetido aqui, que é por causa, em consequência, a gente usa expressões para substituir. Outros coloquialismos, menor que, maior que, existem palavras, inferior, superior, que a gente pode usar. Usar excesso de aspas, excesso daquelas citações, por exemplo, né, que a gente já falou, citação direta curta. Usar excesso de parêntese, né? A gente pega um parágrafo lá, tem 5 linhas e 18 parênteses. Aí não dá. Outra coisa, né, é começar a frase por pronomes do tipo se, né, meter-se nos gozosos, a gente não começa a frase, né? Igual a gente fala assim, me liga depois. Isso é linguagem falada. Para escrever, o certo seria, né, ligue-me depois. Se for deixar um recadinho lá assim. Então, assim, se ocorrer isso, caso ocorra isso, não, será feito aqui. Né? Outras coisas, isso, esse, esta, estes, estas. Então, assim, tem regrinhas pra gente usar isso. Isso não é difícil de achar, as regrinhas para usar essas expressões.
E aí a gente pode, né, inclusive trabalhar isso de uma forma importante no texto para evitar de ficar descrevendo toda hora lá no parágrafo que animais que é, né? Tá aí, lá, eu escrever, por exemplo, os equinos, tá. Aí depois embaixo, esses animais, que eu tô falando a respeito dos equinos, isso pode ser usado sim, só que evitar usar em excesso, né? Já falei do através de, né? Por exemplo, a energia é propagada através de fios de cobre, sei lá o que a pessoa vai utilizar. Um único, ou é um, ou é único. Um único é redundância, né? Outras coisas que atrapalham o nosso texto. A fim de que se, haja visto que tem a ver com, visto que, ainda que. E outra coisa, às vezes tentar rebuscar o texto, né, que o texto fique mais bonitão e colocar assim, tanto em condições de anormalidades físicas, quanto em condições de anormalidades emocionais, vai ficando chato de ler, sabe? O texto não flui. Então, assim, evitar tanto quanto, né, tanto em, assim como, assim, tanto como, várias coisas que a gente vê. Outras coisas são usar expressões, né, do tipo excitação molecular, né? São moléculas de alta energia, moléculas altamente reativas. Outro dia os meus alunos me falaram que não tem mais ponte de hidrogênio, são ligações de hidrogênio, né? Quebras químicas no lugar de rompimento de ligações químicas ou interações químicas. Então, assim, quebra química, excitação molecular são coisas que a gente fala, mas que não deve ser escrito. Outro, né, que o pessoal brinca muito aí da química é o tal do esqueleto de carbono, são as cadeias carbônicas, né? Desdobrar substâncias, você pega a substância, um papelzinho, dobra e desdobra, não é assim, né? Dissociar substâncias, dissociar em isso e aquilo, né? Alterações químicas que surgem, assim, puf, surgiu. Pico de concentração, agora estão falando que é o pico da pandemia, o número máximo de contaminados pelo coronavírus. Pico de concentração. Pico é pico de montanha, né? Lá sem pico do Everest. Aí tem outro, muito maior do que, muito pouco, né? Muito maior do que, é superior. Muito superior. Muito pouco. Essa expressão a gente usa mais. Você gosta de piqui? Muito pouco. Aquela pessoa que está sendo educada e não quer falar que não gosta de piqui, né? Ou então fala assim pra gente, o arrozinho eu como quando tá com piqui. Tipo assim, eu não gosto de piqui, mas o arroz eu vou comer, tá? Muito pouco, ou é muito ou é pouco. Você gosta muito ou você gosta pouco. Estão vendo como é que tem muita cilada aí? Atividade química caminha em sentido oposto, né? Atividade tem pernas, a gente ainda brinca assim, para poder lembrar. Características observadas na figura X, né? Colocar observadas não, observa, quem observa é o observador. Então, assim, demonstradas, mostradas, destacadas, a gente só usa o destacado se existe lá na figura X uma setinha, um círculo, qualquer símbolo que você use para chamar a atenção, uma estrutura de diferenciação que chame a atenção do leitor naquela imagem, né? E figura, a gente descreve assim, figura observa alguma coisa, né? Aí existem expressões do tipo, a inexistência. Se há inexistência, logo existe. Então, existem palavras melhores para a gente colocar nessa nosso texto. Outra coisa que empobrece o texto é a gente sempre escrever na negativa. Não foi superior, lógico, logo foi inferior. Não foi inferior, logo foi superior. E negar a negativa. Se eu nego a negativa, vira afirmativa. E fala assim, se não existe nenhum, há algum. Não existe nenhum aluno vendo as minhas aulas no YouTube. Que legal. Há algum aluno vendo as minhas aulas no YouTube. Escrevam isso, treinem aí, porque senão isso vai aparecer no texto da gente, às vezes aparece, né? Outra expressão, não são capazes, são incapazes. Não são percebidos, são despercebidos. E outro que eu peguei uma vez era assim, o objetivo não foi estudar, acho que era o feno do caule e das folhas de mandioca. Foi estudar apenas o feno das folhas de mandioca.
Eu entendi que às vezes era um projeto co-irmão, né? Que uma pessoa podia estar trabalhando com caule e outra pessoa podia estar trabalhando com as folhas. Então, vai direto ao assunto, escreva. O objetivo foi estudar o feno das folhas da mandioca. Né? O objetivo foi esse. Pronto. Outros coloquialismos, pronomes ele, ela, ele, elas, dele, dela, deles, delas, nele, nela, neles, nelas. Ainda aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então é de historinha, né? A Branca de Neve comeu a maçã, então caiu num sono profundo. Outro é já que, isso tudo é marca de oralidade no texto, marca de linguagem falada. Um verbo que não deve ser usado para a ciência é o verbo afetar. Afetar é de afeto, né? Professora Neide pratica a pedagogia do afeto, de ter afeto com seus alunos. Quem é meu aluno sabe, né, que a minha pedagogia é do afeto, do amor, do acolhimento aos meus alunos. É um termo impróprio para a ciência. A gente vai colocar, por mais que a gente ouça toda hora, tem mais de 2.000 pessoas afetadas pela pandemia. Gente, é um termo impróprio para a ciência. Acometidas pela doença, né? São termos mais próprios para a gente escrever no texto. Onde é de lugar, né? Onde? No laboratório XYZ foi realizada tal e tal metodologia. Agora, a gente colocar onde dentro do texto para coisas que não são lugar, né? Aí acaba que fica empobrecendo o nosso texto. Aí nós colocamos outras expressões aqui, cerca de, em torno de, ao redor de, acerca de. Tudo isso a gente pode substituir por aproximadamente, a menos que esteja repetindo demais aproximadamente no texto, né? Outros são conceitos, né? Terapêutica versus terapia. A terapêutica para tal doença. A terapêutica é a ciência que estuda prescrições, né? Que nos permite estudar as prescrições e por aí vai. A terapia é o tratamento para aquela doença ali. Outros, né? Repetições de verbos demais. Às vezes, na metodologia, quando a gente vai escrever o artigo lá já no final, ou o TCC2, assim, foram diagnosticados isso, foi realizado isso. Então, a gente precisa evitar esses verbos em excesso. E também os gerúndios, igual a gente já falou. O verbo tem no sentido de possuir. A gente usa isso demais no português. Fulano tem 3 carros. Fulano possui 3 carros. Seria para a linguagem escrita. E ainda, né, visar. Visando a alguma coisa. Quem visa a alguma coisa. Visando obter isso. Não é. Visando a obtenção de alguma coisa. Apontam que, visto que. Então, isso aí a gente já falou, né, dessas expressões com que aí que é complicado. Outra coisa que a gente deve evitar, uns e umas, né? Deixar uns e umas para só usar como algarismo. Ou grupo 1 dos animais do grupo 2, aconteceu isso, que a gente vai relatar lá, né? Outra coisa, o objetivo deste trabalho foi avaliar. No português, o trabalho não é animado, né? É inanimado. Trabalho é o que a gente realiza. Então, assim, o objetivo com este trabalho foi avaliar. Ou objetivou-se avaliar, tá? Ou então, o objetivo com este trabalho será avaliar quando a gente está escrevendo lá no nosso projeto. E que no projeto tudo é no futuro. A gente vai realizar ainda esse projeto. Além disso, né, expressões que empobrecem o texto. Pessoal, muitas dessas eu tirei de trabalhos que, né, a gente fez e os revisores corrigiram. Também aqui a gente erra muito, tá? E outros foram os que os meus alunos, né, me presentearam. Então, assim, cultivo solteiro. Aí eu escrevi lá assim, foi obtido em cultivo solteiro. Eu escrevi lá assim, existe cultivo casado? Lógico que a gente sabe que é o cultivo monocultivo e o outro cultivo, por exemplo, o cultivo consorciado. Então, tem que escrever isso no texto de forma certa. Igualzinho a história lá da vaca solteira. A menos que seja uma cartilha de extensão, que você esteja escrevendo lá na linguagem do produtor, mesmo assim a gente
precisa ser um pouco técnico nas nossas cartilhas de extensão, porque muitos produtores são, às vezes, até mais esclarecidos do que a gente em determinados outros assuntos das carreiras, né? A gente tem muitos produtores que são juízes, médicos, né? Advogados, pessoas cultas. Mas a gente tem que escrever na linguagem também que aquele produtor lá que tem uma leitura básica possa nos entender. Então, assim, a gente brinca, né? Vaca casada. Não existe vaca casada. Então, vamos colocar vacas não prenhes para essa expressão vaca solteira. Intempéries climáticas. Intempéries, alterações do clima. Então, lógico que são climáticas. Previamente, antes do experimento começar, a pessoa escreveu assim, né? Tá complicado aí de a gente manter uma linguagem culta. Aborto pré-natal. Bom, aborto é não levar a gestação ao termo. Então, todo aborto é pré-natal. Não existe um aborto pós-natal. Né? Ainda, destaca-se a importância. Aí eu escrevo na frente assim, a importância é arrancada. A pesquisa tem se destacado, sido arrancada. E a pesquisa, esse foi um que eu recebi, né? A pesquisa tem dado enormes saltos. Aí foi na época daquela moça lá da Daiane dos Santos, que dava uns saltos carpados, não sei como é que é lá, né? Aquela atleta. Aí eu escrevi assim na frente para a pessoa, que pesquisa Daiane? Inovação tecnológica, né? Tecnologia inovadora. Então vamos ver assim, é realmente inovação? É realmente tecnologia? Privilégio. Privilégio não existe, é com I, né? Privilégio, igual seja. Não tem seja, é seja. E de suma importância. Gente, sumo é sumo, né? O sumo da laranja. Espremeu até o sumo da laranja. De suma importância. É importante. Vamos evitar esses termos falados. E temos dicas para não cair na cilada. Muito importante. Né? Os algarismos. De 0 a 9 a gente escreve por extenso. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e por aí vai. Depois do 9, a gente já pode escrever algarismo. 10 animais foram divididos em 2 grupos, né? Aleatórios, lá, bonitinho. Os intervalos. Evitem colocar assim, por exemplo, 3 tracinhos 5%. É 3 a 5% por extenso. Ou 3, o algarismo, a 5%. Ah, professora, mas você acabou de dizer que de 0 a 9 a gente escreve por extenso. Quando eles estão sozinhos. Quando é um intervalo, é admitido que você possa escrever 3 a 5%, com o algarismo e a letrinha A no meio. Sempre ter um padrão para redação. O nosso, a gente pede que tenha um espaço, né? Antes da unidade, tá? Ali do porcento, ou ml, ou litro, o que você esteja trabalhando aí de unidade. Esse padrãozinho. Ou não tenha esse espaço. Se um não tiver, todo mundo não tem. Se tiver em um, terá em todos os espaços, né? E lembrar que alguns periódicos não adotam esse espaço. Então, tem que seguir a regra lá, a norma do periódico. Outra coisa de dica para não cair na cilada. As figuras e as tabelas. Sempre, pessoal, fazer uma apresentação na figura, uma apresentação da tabela. Na figura 1 são apresentados tais e tais dados, aí põe um ponto final, faz uma outra frase para virar um parágrafo e põe a figura logo na sequência. Figura com qualidade de figura, igual a gente já falou. E discuta aquela figura com citação no texto. Você vai discutir aquela figura, vai pôr entre parênteses assim, FIG 1, com letra maiúscula, FIG, pontinho 1, ou de acordo com a figura 1, igual a gente escreve o nome de autor, né? Põe a informação, FIG, para abreviar a figura, FIG, FIG, ponto, 1, se for a figura 1, fecha parênteses, lá, que a gente vai discutir. Ou então, de acordo com a figura 1, tarará, tarará, tarará. Tem que ver muito bem as normas que a gente vai seguir, do periódico ou da monografia, o nosso manual de monografia. Outra dica para não cair na cilada. Use o corretor ortográfico do Word. Tem gente que nem ao trabalho disso se dá antes de entregar para a gente. Usar aqueles marcadores de formatação. Quem tiver dificuldade, joga lá assim, marcador de formatação do Word ou qualquer outro editor de texto. Lá vai te mostrar direitinho os espacinhos que tem entre as palavras, entre as letras, aqueles que a gente coloca aqui no quadro como se fossem esses
pedacinhos de papel aqui só pra gente entender. No início é meio difícil a gente trabalhar com marcador de formatação, mas depois que a gente aprende, a gente não quer trabalhar com outra coisa. Usar as quebras de página, principalmente quando o texto vai ficando grande, né, pessoal? Se a gente vai dando uma quebra de página, vai lá no Word assim, inserir quebra de página. Então joga na internet assim, como formatar, inserir quebra de página. Vai aparecer um tanto de dicas lá pra vocês, né? Por quê? Se der algum problema naquele arquivo, corromper qualquer coisa do gênero, você vai ter a possibilidade de o Word ter salvado automaticamente até a quebra de página. E são as coisas que mais acontecem às vezes nos TCCs, né? O computador queima, dá vírus, dá isso, dá aquilo. Enfim, usar as que a gente tem a nosso favor. Sempre antes de entregar, imprimir e ler, é bom porque acaba na hora que você imprime, você acha um tanto de errinhos, né? É uma coisa que os autores de outras línguas falam, né? Tal do refresh your mind, que é refrescar a sua cabeça, deixar aquele texto ali 1, 2 ou 3 dias e depois a gente lê aquele texto com critério de como se a gente fosse o revisor do periódico para aquele texto, né? Eu vou fazer propaganda aqui mesmo, que eu adoro as minhas canetinhas coloridas, né? Tem várias aqui aguardando canetinhas coloridas para serem usadas, para que a gente marque citação, vai lá e faz as correções da referência, vê se onde está aquela citação, se é na introdução, se é na metodologia, se é na revisão, né? Estabelecer um método de correção, igual eu faço para os meus textos e para os textos, né, que a gente pega como professora para corrigir. Marquei todas as citações, eu não vou marcando e conferindo as citações, depois eu confiro se aquilo que foi citado está lá no final, depois eu confiro a lista de referência, depois eu venho lendo tudo de novo, prestando atenção no conteúdo, no português, no que eu puder contribuir para o texto de vocês ficar de uma maneira, né, mais adequada cientificamente. E ainda prestar atenção no que a gente escreve. Principalmente no mundo de hoje, a gente é tão multitarefa, né? Tem várias janelinhas abertas ali no computador, que às vezes a gente não presta atenção no que a gente escreve e sai colocando, né? Previamente antes do experimento começar, aí é muito previamente antes do experimento começar, né? E outra coisa, por que complicar a vida do leitor, gente, se eu posso simplificar? Simplifica. Já viram aquelas pessoas que explicam para complicar? Não, vamos escrever para simplificar. E os revisores, né? Revisor de língua portuguesa, revisor de língua inglesa, que são pessoas especializadas em revisar o texto que a gente escreveu. Então, a gente tem que considerar isso como um investimento para que o nosso texto fique corretamente escrito. Então, sempre é um investimento a gente pensar no revisor de português e, quando o texto for em outra língua, no revisor, né, nativo de outra língua. Fechando esse assunto aqui, para não ficar muito cansativo para todo mundo, nós falamos, né, das ciladas da redação científica, demos diquinhas, né, dessas ciladas, para não cair nessas ciladas. Lembrando que redação científica, pessoal, é padrão, então a gente tem que ter padrão para tudo, né? E redação científica, não fui eu que falei, né? É ridiculamente fácil. Porém, só é fácil quando a gente sabe como, porque segue aquele padrão: introdução, objetivo, material, métodos, né? Referencial, material e métodos, né? Por aí vai. O difícil é a gente ter comprometimento com o trabalho, paciência para ler, porque tem que sentar na cadeira e ler mesmo, né? Honestidade, ética, perseverança e tentativa de perfeccionismo. Lembra que aqui tentativa está sublinhada. A gente nunca é perfeito, ninguém é perfeito. Isso aí, né, nos traz grande sofrimento tentar ser perfeito. Mas para escrever, a gente vai tentar o mais perfeito possível. E aqui, né, para quem está com o PDF da aula, tem as literaturas que a gente consultou. E eu agradeço demais a atenção de vocês, porque lá no final, né, do nosso trabalho, a gente vai ficar aqui só no relax, né, tendo esse momento para refletir sobre o nosso TCC. Agradeço muito a vocês, a companhia, as boas lembranças, e estaremos juntos mais rápido do que a gente imagina, eu espero, e que todos fiquem com muita saúde. Muito, muito, muito obrigada.